Olá, bom dia! Nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. O intuito principal dos vídeos não é apenas ensino, mas é que nós viemos ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que bem-aventurado é aquele que ouve e as pratica, as minhas palavras, assim diz o Senhor. Porque pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, e aquele que pratica a palavra do Senhor, a sua casa, ela está construída sobre a rocha, nada vai abalar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, nós temos alguns vídeos lá disponíveis para você, todos de 10 minutos, e são vídeos rápidos e práticos, né? Hoje nós vamos ler uma passagem que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Você está com sua Bíblia, se quiser abrir, pode abrir. Você que não está com a Bíblia, não tem problema, abra seu coração, coloque um desejo, né, no seu coração de ouvir a palavra de Deus, e esse desejo fará com que o seu coração ele venha a ser uma terra e uma terra fértil para receber essa semente, que é a semente da palavra de Deus. Nós vamos ler, além do capítulo do Deuteronômio 8, 3, nós vamos ler também, né, o livro de Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 3 também. Então, você que queira abrir aí já a sua Bíblia, né? Diz assim, olha: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar o entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui, Moisés ele estava dando a instrução para a nova geração daquele povo que caminhou no deserto e havia morrido, né, devido ao tempo que eles ficaram lá. Foram 40 anos caminhando, né, para não entrar na terra prometida. Por quê? Porque foi um povo desobediente. E aqui, se nós formos ler o título do capítulo 8 de Deuteronômio, diz assim: exortação em ter em memória. Ou seja, era algo que Moisés gostaria que essa nova geração não se esquecesse. Elas deveriam ter guardado na mente. E o que elas deveriam ter guardado na mente? O que ele disse aqui: o povo teve fome, o Senhor enviou maná. Mas mais importante do que ter fome e ter alimento é entender que nós não viveremos só de pão, mas sim de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E o que sai da boca do Senhor? O que é que sai da boca de Deus? São as suas palavras. E onde nós as encontramos? Nós encontramos a palavra de Deus na Bíblia, que é uma coleção de livros que conta a história desde o início da criação do homem até os dias futuros que ainda virão. E aqui na palavra de Deus nós conhecemos a história de Jesus, nós conhecemos os caminhos que ele percorreu, os milagres que ele fez, e nós temos aqui na Bíblia vários livros como se fossem diários de homens e mulheres de Deus, né, que passaram momentos. Alguns passaram momentos com Jesus, outros tiveram experiência com o próprio Deus, outros eles tiveram encontro verdadeiro, né, com Jesus através da palavra e deixou muitas coisas escritas. Então hoje nós vamos aprender que nós não vivemos apenas de comida, alimento físico, né, mas nós vivemos sim de alimento também espiritual, que é o que eu quero passar para vocês, algo que o Senhor colocou ao meu coração. Lá no livro de Mateus, já no Novo Testamento, aqui Jesus já presente, o título do capítulo 4, nós vamos ver que era a tentação de Jesus. E o próprio Jesus, ele cita as escrituras que estava lá em Deuteronômio, ou seja, o próprio Jesus, como nós já aprendemos, ele conhecia a palavra de Deus e ele citava a palavra de Deus, ele aplicava na sua vida. Jesus, ele tinha passado por um momento de jejum de 40 dias, e então ele é levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo, né, pelo próprio diabo. E a primeira coisa que Satanás diz a ele:
capítulo 4, versículo 3 diz assim: E chegando ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que incrível. Jesus, ele cita as palavras de Moisés. Ele cita o ensinamento que Moisés tinha deixado para a nova geração e Moisés tinha dito para que aquele povo não se esquecesse que eles tiveram fome, os seus pais tiveram. O Senhor proveu o alimento, teve maná. Mas o mais importante não era a provisão de Deus naquele momento, o alimento que satisfez a carne deles, mas sim era eles entender que nem só de pão ia viver o homem, mas de tudo que saísse da boca de Deus. E aqui Jesus disse para Satanás, foi a primeira tentação e o diabo ele foi derrotado nessa frase de Jesus, quando ele disse para ele, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui nós aprendemos algo muito precioso. Desde o início da criação, quando o Senhor, ele fez o jardim do Éden, e lá no jardim ele colocou árvores frutíferas para que o homem pudesse se alimentar. Ele colocou a árvore da vida e ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, ele disse para Adão e para Eva, vocês podem se alimentar de tudo que tem aqui no jardim. O Senhor preparou para eles uma vida plena. Eles poderiam comer de tudo, inclusive da árvore da vida, eles poderiam se alimentar dela. Mas a do conhecimento do bem e do mal, não. E foi a escolha errada que o homem fez no jardim do Éden, né? Se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele deixou de se alimentar da árvore da vida. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é essa árvore da vida. Ele se identifica como sendo a videira e nós sendo os ramos. E nós temos que fazer escolhas para nos alimentar no nosso dia a dia. E essas escolhas de alimento, elas não são alimentos sólidos neste momento. Eu estou falando de coisas espirituais. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós não vamos conseguir viver aqui neste mundo sem ter o conhecimento da palavra de Deus, sem entender a palavra de Deus, sem aplicar na nossa vida. Porque senão nós estaremos fracos. O diabo ele vai nos tentar e nós vamos ser presas, nós vamos estar prontos para ser entregues às tentações do inimigo. Por que nós temos tanto entretenimento hoje? Por que nós temos uma televisão em mãos de cada um? Eu não sou da época que a televisão ela foi criada, mas eu já ouvi histórias que eram poucas as pessoas que tinham acesso e as famílias se reuniam, né, em algumas casas para poder ver o que estava sendo falado, né, o que ia ser transmitido. Aquilo ali era a televisão ela foi uma forma de entretenimento para poder fazer com que as pessoas ficassem um tempo paradas e se alimentando do que estava sendo transmitido. Mas a televisão não foi o suficiente. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas tinham que trabalhar, elas não poderiam ter tempo de ficar nas suas casas sentadas. O período de entretenimento, de informação era muito curto. Era quando as pessoas retornavam das suas casas para poder assistir as informações, as notícias. Então, a tecnologia ela foi aumentando de tal forma do qual criou para nós uma televisão em cada mão. Que hoje nós temos os celulares, né? Que é uma mini televisão. E nesse celular nós temos diversas formas de entretenimento, informações, alimentos que nós estamos ali em todo o tempo, aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja até mesmo no carro, aonde nós formos, nós temos ali alimento para que nós viemos nos alimentar. Mas será que aquele alimento que nós estamos nos alimentando é algo que vai nos trazer vida? É algo que nos vai trazer vida eterna, que vai nos fazer bem? Ou será que nós estamos sendo entretidos com alimentos que vai fazer com que a nossa alma seja enganada, assim como Adão e Eva foi enganado naquela época? Então, hoje eu estou aqui para te dizer que nós não vamos viver só de pão. E essa palavra, ela não estava falando quando Moisés disse, quando Jesus disse, não estava falando aqui, se referindo à comida,
não era comida. O segredo está nisso, não é comida, não tem a ver com pão, não tem a ver com alimento sólido, tem a ver sim com a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos que nos alimentar da Bíblia. Hoje nós não temos tempo para sentar e aprender da palavra de Deus. Nós não temos tempo para isso. Mas nós passamos horas e horas em frente de um celular, vendo redes sociais, vendo vídeos engraçados, vendo vídeos que muitas vezes não vai nos fazer bem. Eu não estou aqui dizendo, que nós temos que excluir o celular ou excluir a tecnologia da nossa vida, não. Mas nós temos que saber que o alimento que vem da parte de Deus, ele é um alimento que vem da sua palavra. E nós temos sim muitas coisas boas que a tecnologia nos entrega, que o celular nos entrega, muitos alimentos espirituais bons através. Mas o mais importante, o mais necessário que nós temos é a palavra de Deus. E ela nós encontramos aqui neste livro que há mais de 2000 anos ele foi escrito e ele até hoje é um dos exemplares mais vendidos. E nós precisamos ter tempo para conhecer a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Porque quando nós formos tentados, nós saberemos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos lançar as palavras que Jesus nos ensinou de esperança, de fé, de ânimo, de coragem. Tudo que nós aprendemos aqui. E nós vamos fazer com que Satanás ele venha a ser derrotado das nossas vidas. A palavra de Deus para nós é essa hoje. Nós viemos entender que nós não vivemos só de alimento sólido, comida, pão. Nós vivemos sim de alimentos espirituais. E esses alimentos espirituais, ele vem da palavra de Deus. São alimentos que nós trazemos para o nosso corpo, para a nossa mente, através daquilo que nós vemos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós perdemos tempo. É isso que o Senhor tem. Reflete e vê onde você tem perdido o seu tempo. Onde você tem passado mais tempo. Em quê? E o Senhor vai trazer para você essa revelação e o Espírito Santo vai te ajudar a meditar na palavra de Deus. Nosso tempo é muito curto, eu excedi hoje um pouquinho mais, eu te peço desculpa. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo.